A figura que a história registra como Balduíno IV, rei de Jerusalém, veio ao mundo em algum momento do início do verão de 1161. Nem a data exata de seu nascimento nem o local foram documentados com precisão, embora tudo indique que tenha sido na própria cidade sagrada de Jerusalém. Seu pai, Amalrico, ocupava então o título de conde de Jafa e Ascalão, uma posição de destaque entre os senhores do reino jerusalemita, o que não surpreende, dado que pertencia à linhagem real e era irmão do então monarca Balduíno III. O pequeno Balduíno recebeu o nome em homenagem a esse tio, que também assumiu o papel de padrinho em seu batismo. Contudo, o destino reservaria um cruel paradoxo. Antes que completasse 2 anos, em fevereiro de 1163, Balduíno III faleceria, provavelmente vítima de complicações decorrentes de desenteria, embora rumores de envenenamento tenham circulado. Sem herdeiros diretos e com apenas 33 anos, sua morte abriu caminho para que Amalrico, pai do menino, ascendesse ao trono, transformando o ainda bebê Balduíno no herdeiro presuntivo de Jerusalém. Sua mãe Inês de Cortenay descendia da nobre casa de Cortenay, com ramificações tanto na Europa Ocidental quanto no Oriente. Filha de Jocelino II, conde de Edessa, ela mantinha laços sanguíneos estreitos com a família real de Jerusalém. Além de Balduíno, o casal teve Sibila, nascida entre 1158 e 1159, que se tornaria uma peça-chave em sua vida. No entanto, Inês jamais ostentaria o título de rainha. Quando Amalrico preparava-se para assumir o trono em 1163, as autoridades eclesiásticas de Jerusalém e outros bispos dos Estados Cruzados opuseram-se veementemente à sua coroação. O argumento? O casamento entre Amalrico e Inês, celebrado em 1157, seria inválido por consanguinidade, um parentesco de 4º grau, comum entre a nobreza medieval, mas que por razões políticas obscuras, tornou-se um empecilho insuperável. Diante da pressão, Amalrico anulou a união, casando-se novamente em 1167 com Maria Comnena, sobrinha neta do imperador bizantino Manuel I. Dessa segunda união nasceria apenas uma filha, consolidando Balduíno como herdeiro indiscutível do reino. Mesmo afastada do trono, Inês de Cortenay manteve uma influência considerável na corte jerusalemita ao longo das décadas de 1160, 1170 e início de 1180, especialmente durante o reinado de seu filho. Balduíno IV nasceu em um momento em que os Estados Cruzados do Oriente, estabelecidos havia pouco mais de meio século, ainda lutavam para se firmar como potências duradouras. Na Antiguidade Tardia, o Mediterrâneo Oriental fora o coração pulsante do cristianismo, mas a expansão árabe no século VII transformará radicalmente a região. O Levante, partes da Ásia Menor e o norte da África caíram sob domínio muçulmano, e a maioria da população converteu-se ao Islã. Durante o século VII e VIII, os governantes árabes demonstraram relativa tolerância com os peregrinos cristãos que visitavam Jerusalém, mas tudo mudou com a chegada dos turcos seljúcidas no século XI. Sua dominação trouxe restrições mais severas, e foi justamente contra essa crescente pressão que o Papa Urbano II lançou, em 1095, o chamado a Primeira Cruzada. Dezenas de milhares de europeus responderam ao apelo, partindo em direção ao Oriente entre 1097 e 1099. Após uma campanha árdua conquistaram grande parte do Levante e em julho de 1099, adentraram Jerusalém em triunfo. Surgiram então os Estados Cruzados, o Reino de Jerusalém, o Condado de Trípoli, o Principado de Antioquia e o Condado de Edessa. Entre eles Jerusalém destacava-se como o mais prestigioso, governado inicialmente por Godofredo de Bulhão, um dos líderes da Primeira Cruzada, aclamado como rei após a tomada da Cidade Santa. Nos 2 séculos seguintes, essa região seria conhecida na Europa como ultramar, um termo que evocava sua distância e mistério. Hoje historiadores referem-se a ela como Estados Cruzados, Oriente Latino ou até Reinos Francos, em alusão à origem de muitos de seus senhores, provenientes do antigo reino dos francos na Europa Ocidental. Curiosamente, os muçulmanos da região passaram a chamá-los coletivamente de francos, um termo que perduraria. Nos primeiros anos do século XII, os Estados Cruzados começaram a se estruturar como sociedades organizadas. Mercadores italianos estabeleceram rotas comerciais a partir de portos como Acre, conectando o Oriente ao Ocidente, enquanto ordens militar-religiosas, como os templários e os hospitalários, emergiam como forças poderosas combinando fé e guerra. Mas a reação muçulmana não demorou. Líderes como Imad ad-Din Zengi e seu sucessor, Nur ad-Din,
baseados na Síria, Egito e Mesopotâmia setentrional, travavam batalhas incessantes contra os cruzados desde a década de 1120. Em 1144, a queda de Edessa nas mãos muçulmanas desencadeou a Segunda Cruzada, muito mais ambiciosa que a primeira, reunindo reis como Luís VII da França e Conrado III da Alemanha. No entanto, o resultado foi desanimador. Apesar do contingente massivo, pouco território novo foi conquistado, revelando a resistência cada vez mais organizada dos muçulmanos. Uma exceção notável ocorreu em 1153, quando Balduíno III, tio do futuro Balduíno IV, conseguiu retomar Ascalão, uma das últimas cidades costeiro ainda sob controle dos Fatímidas do Egito desde a Primeira Cruzada. Quando Amalrico assumiu o trono em 1163, após a morte de seu irmão, herdou um reino sob ameaça iminente. Nur-ad-Din, o poderoso governante sírio, representava um perigo constante. Esse era o cenário em que Balduíno IV cresceria e mais tarde governaria. Antes de mergulharmos em sua vida, porém, é essencial compreender as fontes históricas disponíveis sobre os estados cruzados nesse período. A Alta Idade Média, em geral, deixa poucos registros burocráticos ou judiciais quando comparada a épocas posteriores, e no caso do Oriente Latino, a situação é ainda mais crítica. A maioria dos documentos produzidos no século XII desapareceu com o colapso dos Estados Cruzados no século XIII. Por isso dependemos quase exclusivamente de crônicas escritas por contemporâneos, muitas delas redigidas por testemunhas oculares dos eventos. Duas obras se destacam por sua proximidade com a época de Balduíno IV. Uma delas é a Crônica de Guilherme de Tiro, arcebispo de Tiro entre 1175 e 1184, que registrou com detalhes os acontecimentos que presenciou. Seu relato, juntamente com outros documentos da época, oferece um vislumbre precioso, embora muitas vezes fragmentário, de um mundo onde fé, poder e guerra se entrelaçavam de maneira indissolúvel. A Crônica de Guilherme de Tiro, finalizada por volta de 1186, adquire um valor inestimável não apenas por sua erudição, mas porque seu autor foi muito mais do que um mero observador. Ele foi preceptor do jovem Balduíno, figura central no diagnóstico precoce da lepra que marcaria o destino do futuro rei, e um dos pilares do reino de Jerusalém durante todo o seu reinado. Sua proximidade com os eventos e com o próprio monarca confere à sua obra uma autenticidade que poucos registros medievais podem igualar. Outro testemunho contemporâneo de peso é a Crônica de Ernaud e Bernard, o Tesoureiro, redigida por Ernaud, um escudeiro de Balian de Ibelin, um dos senhores cruzados mais influentes das décadas de 1170 e 1180. Seu relato abrange a história dos Estados Cruzados desde 1100 até 1228, mas é nos trechos que cobrem os anos 1180, quando Ernaud ainda era um jovem na corte de Jerusalém, que encontramos detalhes vivos e por vezes íntimos sobre a vida de Balduíno IV. Esses dois documentos, juntos, formam o núcleo mais confiável do que sabemos sobre o rei leproso, embora não sejam os únicos. Existem outras fontes que, embora menos diretas, enriquecem o quadro. Crônicas latinas escritas por clérigos e nobres da Europa Ocidental, que registravam as notícias chegadas da Terra Santa durante o reinado de Balduíno. Entre elas, destaca-se La Conquête de Jerusalém par Saladin, obra anônima de um cavaleiro que testemunhou em primeira mão os eventos dos anos 1180, oferecendo perspectivas cruciais sobre os últimos anos do monarca. Não menos importantes são os relatos árabes e bizantinos dos séculos XII e XIII, que, embora muitas vezes hostis ou distantes, lançam luz sobre um reinado que ecoou além das fronteiras do Reino Franco. No entanto, mesmo com essa multiplicidade de vozes, os silêncios e as lacunas persistem. O que sabemos com certeza é que Balduíno IV foi criado em um mundo onde a espada e a cruz se fundiam em um só destino. Jerusalém, sua cidade natal, era ao mesmo tempo um centro de poder e um bastião sitiado, um lugar onde os cristãos controlavam as cidades, mas onde o campo aberto pertencia aos ataques relâmpago dos guerrilheiros muçulmanos. Nesse ambiente, a corte real não se assemelhava às cortes europeias, com seus torneios e poesias corteses. Aqui até os monges vestiam cota de malha e empunhavam armas, pois todos sabiam que a sobrevivência do reino dependia da capacidade de resistir e de contra-atacar. Foi nesse contexto que, em 1170, Guilherme de Tiro retornou a Jerusalém após uma missão diplomática a Constantinopla, enviada pelo rei Amalrico. Ao chegar, foi nomeado tutor do jovem príncipe Balduíno, então com apenas 9 anos.
Guilherme, já reconhecido como um dos intelectuais mais brilhantes do reino, não poderia imaginar que sua relação com o menino o levaria a uma descoberta que abalaria a dinastia, pois foi sob seu teto que os primeiros sinais da doença se manifestaram. A educação de Balduíno refletia a dualidade dos Estados Cruzados, um reino onde cristãos e muçulmanos conviviam, ainda que sob tensão. Enquanto aprendia as escrituras e a arte da guerra com mestres francos, foi um árabe, Abdul Qah, quem lhe ensinou a montaria, habilidade essencial para um futuro comandante. Mas foi em outro aspecto que sua formação se revelaria decisiva. Durante sua estada prolongada na casa de Guilherme de Tiro, o arcebispo notou algo perturbador. Em suas próprias palavras: enquanto estava sob meus cuidados, aconteceu que, brincando com outros meninos de nobre linhagem, eles se beliscavam uns aos outros nos braços e nas mãos, como crianças costumam fazer. Os outros gritavam de dor, mas ele suportava tudo com uma paciência incomum, como se estivesse acostumado ao sofrimento. Embora seus companheiros não o poupassem, ele não demonstrava incômodo. Depois que isso se repetiu várias vezes e me foi relatado, atribuí sua reação a um temperamento paciente, não à falta de sensibilidade. Chamando-o, comecei a interrogá-lo e, por fim, percebi que metade de seu braço e mão direitos estavam mortos, incapazes de sentir os beliscões ou mesmo uma mordida. Foi então que uma dúvida sombria me assaltou, lembrando as palavras do sábio: um membro sem sensação não é sinal de saúde, e quem não sente a doença corre grande perigo. O diagnóstico foi confirmado após consultas a médicos e tentativas desesperadas de tratamento, ungüentos, poções e até amuletos. Nada adiantou. Com o tempo ficou claro que aquelas eram as primeiras manifestações de uma enfermidade implacável. Guilherme, com dor no coração, registraria mais tarde: é com profunda tristeza que digo, ao atingir a adolescência, sua lepra já se apresentava em grau alarmante. Até mesmo nesse momento de crise, no entanto, a tolerância cultural dos Estados Cruzados se fez presente. Entre os médicos convocados para tratar do príncipe estava Abu Sal al-Daud, um dos mais respeitados sábios árabes da época. Mas nem a ciência muçulmana nem a cristã tinham resposta para aquele mal. A lepra de Balduíno não apenas definiria sua vida, como também lançaria uma sombra sobre o futuro de todo o reino. E o rei Amalrico tinha motivos de sobra para temer pelo destino da dinastia. Seu reinado havia começado com uma ofensiva contra os muçulmanos, aproveitando a fraqueza do califado fatímida, que dominava o Egito e territórios adjacentes. Os fatímidas, enfraquecidos por divisões internas e por uma fome devastadora na década de 1160, ofereciam uma oportunidade que Amalrico soube explorar, consolidando a fronteira sul do reino. Mas ao norte, a situação era bem diferente. No outono de 1164, notícias aterradoras chegaram a Jerusalém. Nur ad-Din, o poderoso governante turco da Síria, havia esmagado as forças cruzadas do condado de Trípoli e do principado de Antioquia na Batalha de Arim, dizimando ou capturando milhares de cavaleiros e soldados. Era um revés do qual os estados latinos dificilmente se recuperariam sem reforços da Europa, reforços que naquele momento eram escassos. A derrota em Arim deixou os cruzados na defensiva por anos, forçando Amalrico a buscar alianças desesperadas. Foi nesse contexto que ele se casou com Maria Comnena, sobrinha do imperador bizantino, na esperança de obter apoio militar grego. E foi somente anos depois desse desastre, quando a poeira da batalha já havia assentado, que Amalrico tomou conhecimento da condição de seu filho. A notícia, é provável, foi mantida em segredo a princípio. Afinal, a lepra não era apenas uma sentença de morte, era um estigma social, visto por muitos como um castigo divino, uma maldição que recaía sobre o pecador. Naquele momento, Balduíno não apresentava sintomas visíveis. A doença havia sido detectada apenas pela falta de sensibilidade, um detalhe que poderia ser interpretado, ou ignorado, de muitas maneiras. Mas a dúvida já estava plantada e, com ela, o presságio de que o futuro do reino de Jerusalém pendia por um fio. A própria ideia de que a lepra fosse um castigo divino não era mera superstição popular, estava profundamente enraizada nas Escrituras, ecoando como uma sentença implacável através dos séculos. Basta lembrar as palavras do profeta Isaías, que descrevem o Messias não como um triunfador coroado de glória, mas como um homem de dores, experimentado nos trabalhos, desprezado e o mais rejeitado entre os homens, como quem esconde o rosto de nós, foi desprezado e não fizemos caso dele. E no entanto, mesmo naquele que carregava as dores alheias, os homens viam apenas o castigo. Ferido foi por causa das nossas transgressões,
Se até o Filho de Deus poderia ser interpretado como um leproso metafórico, marcado pela dor e pelo abandono, que esperança restava a um mortal como Balduíno? Os cronistas medievais sugerem que os cruzados de Jerusalém, ao contrário de seus irmãos na Europa Ocidental, demonstravam uma tolerância relativa à lepra. Afinal, em meados do século XII, a Ordem de São Lázaro já acolhia os doentes nas Terras Santas, oferecendo-lhes abrigos onde poderiam viver, ou esperar pela morte, longe dos olhares horrorizados da sociedade. Mas tolerância não era sinônimo de aceitação. A crença na contagiosidade da doença, embora exagerada pelos padrões modernos, a hanseníase exige exposição prolongada e direta para se propagar, era inquestionável. E para um rei, mesmo um rei adolescente, a expectativa era clara. Um leproso deveria se retirar do mundo, confinado aos cuidados da Lazareto de Jerusalém, onde sua agonia poderia ser gerenciada longe dos olhos do povo. Mas Balduíno não era um qualquer. Era o herdeiro de um trono que sangrava sob o cerco constante dos infiéis, um reino onde a liderança não era um privilégio, mas uma obrigação carnal. Como poderia um monarca, cuja essência era comandar exércitos e inspirar homens à batalha, se esconder atrás de muralhas enquanto Saladino apertava o cerco? A ironia era cruel, sua doença o tornava, aos olhos de muitos, um pária, mas sua coroa exigia que fosse um guerreiro. E contra todas as probabilidades, ele se recusaria a escolher entre os dois destinos. Amalrico, seu pai, conhecia bem o peso dessa dualidade. A sucessão era uma ferida aberta, sem herdeiros homens saudáveis e com a sombra da lepra já pairando sobre Balduíno, o futuro do reino pendia sobre um abismo. Talvez por isso, em 1167, o rei tenha buscado uma nova esposa, um gesto desesperado para gerar um filho legítimo que pudesse salvar Jerusalém da incerteza. Mas o destino, como tantos outros reis cruzados antes dele, não lhe concederia tempo. Amalrico morreria jovem, aos 38 anos, em 1174, vítima de uma desinteria que em uma era sem antibióticos, era tão letal quanto uma espada inimiga. Seu corpo, antes robusto o suficiente para sitiar cidades como Banas, sucumbiu a uma febre que nem médicos latinos, gregos ou árabes conseguiram domar. E assim, com sua última respiração, o reino foi legado a um menino de 13 anos, Balduíno IV, cujo nome já carregava o peso de uma maldição. A regência que se seguiu foi um jogo de poder tão perigoso quanto as batalhas contra os sarracenos. Inicialmente Maios de Plance, senescal de Jerusalém, assumiu o controle, mas sua autoridade durou apenas semanas. Raymond de Trípoli, um dos nobres mais influentes de Outremer, chegou à Cidade Santa e com a arrogância de quem sabia ser indispensável, declarou-se regente. Aqueles 2 anos de minoridade de Balduíno não foram apenas um intervalo até sua maioridade, foram o prelúdio de um reinado que seria forjado no fogo da traição, da doença e de uma guerra sem tréguas. Enquanto isso, no horizonte, uma tempestade se formava. A morte de Nur-ad-Din, o grande inimigo dos cruzados, havia deixado um vazio no poder muçulmano, um vazio que seria preenchido por um homem cujo nome soaria como um sino fúnebre para Jerusalém, Salah ad-Din, a retidão da fé. Este guerreiro de Tikri, outrora um protegido de Nur-ad-Din, já havia demonstrado sua astúcia ao desmantelar o califado fatímida no Egito, realinhando-o com Bagdá. Agora, com a morte de seu mentor, Saladino estendeu suas garras sobre a Síria, unificando sob seu comando um império que ameaçava esmagar os estados cruzados entre duas bigornas, o deserto egípcio ao sul e as planícies sírias ao norte. Balduíno, mesmo na adolescência, compreendia a magnitude da ameaça. Seu reino, já frágil, agora enfrentava um estrategista implacável, capaz de atacar de múltiplas frentes. Mas havia outro fantasma que o assombrava, a sucessão. Sua lepra o impedia de se casar, de gerar herdeiros. Não tinha irmãos. E embora as mulheres fossem excluídas da linha sucessória em muitos reinos europeus, Outremer era diferente. Sua avó Melisende havia governado com mão de ferro por décadas, provando que uma rainha poderia ser tão temida quanto um rei. Assim, os olhos de Balduíno se voltaram para sua irmã, Sibila, a única esperança de continuidade dinástica. Para fortalecer sua posição, ele orquestrou o casamento de Sibila com Guilherme de Montferrat, Longa Espada, um guerreiro cujo próprio apelido era uma promessa de força militar. Havia naqueles planos a sombra de uma abdicação. Balduíno talvez estivesse disposto a ceder o trono a Guilherme, quando este estivesse pronto. Mas o destino mais uma vez interveio. Em 1177, a malária ceifou a vida de Longa Espada, deixando Sibila viúva, porém grávida de um filho, que seria batizado em homenagem ao tio, o rei leproso. Sem Guilherme, Balduíno precisava de outro braço direito,
alguém que pudesse brandir a espada que sua doença lhe roubara. Seu olhar recaiu sobre Reinaldo de Chatillon, um homem cujo nome soava como um aviso. Francês de nascimento, Reinaldo havia chegado a Outremer durante a Segunda Cruzada, e desde então, se tornará sinônimo de audácia e crueldade. Havia saqueado Chipre, desafiado o Império Bizantino e passado anos nas masmorras muçulmanas, até ser libertado por um resgate exorbitante. Agora, como senhor de Outrejourdain, ele transformará suas terras em um covil de onde lançava ataques contra as caravanas de Saladino, como um lobo que mordiscava os calcanhares do leão. Balduíno sabia que Reinaldo era um risco, um homem cujo ódio pelos muçulmanos beirava a loucura. Mas em um reino onde a sobrevivência dependia de espadas afiadas e alianças frágeis, um lobo era melhor do que um cordeiro. E assim o rei leproso, cujo corpo apodrecia enquanto sua mente permanecia aguçada, fez sua escolha, nomearia Reinaldo como regente. Não por amor, mas por necessidade. Porque quando se está à beira do abismo, até mesmo um demônio pode ser um aliado. A vitória em Montisarde não foi apenas um triunfo militar, foi um golpe de mestre que reverberou pelos desertos da Síria e pelos salões de Constantinopla. Com um único embate, Balduíno e Reinaldo haviam rasgado o tecido do poder de Saladino, cortando as linhas que uniam o Egito às suas possessões no Levante. O sultão, até então visto como uma sombra inevitável sobre Jerusalém, fora humilhado em seu próprio jogo, surpreendido, disperso e forçado a recuar como um ladino apanhado em flagrante. Os cronistas cristãos, sempre ávidos por milagres, não hesitaram em tecer a narrativa divina, afinal, que outra explicação poderia haver para um rei doente, cuja carne se desprendia dos ossos, liderar uma carga que esmagou o orgulho de Saladino? Alguns juraram ter visto São Jorge entre as fileiras, sua lança brilhando como um presságio. Outros, mais pragmáticos, atribuíram a vitória à audácia de Reinaldo, cujo ódio pelos infiéis era tão cortante quanto sua espada. Mas a verdade era mais simples e por isso mais aterradora. Balduíno, mesmo com as mãos enfaixadas e o corpo em decomposição, ainda possuía a mente de um estrategista que enxergava 3 lances à frente. Enquanto os sinos de Jerusalém repicavam em ação de graças, ao norte, Felipe da Flandres e os barões de Trípoli selavam um acordo que, em comparação, soava como uma rendição disfarçada. Arim, a joia que tantos cavaleiros juraram arrancar das mãos de Saladino, permaneceu intocada, trocada por migalhas de terra e a promessa vã de uma trégua. Felipe, o primo que recuara diante do trono e da campanha no Egito, partiu de volta à Europa com suas galas e seus homens, deixando para trás um reino que, contra todas as expectativas, ainda respirava. Balduíno não se iludia, sabia que a vitória em Montisarde era um respiro, não uma salvação. Saladino, como um lobo lambendo as feridas, não demoraria a retornar. Mas pela primeira vez em anos, o rei leproso tinha algo além de tempo, tinha momentum. E foi com esse ímpeto que ele começou a tecer os últimos fios de seu legado. Sua irmã Sibila, cujo filho recém-nascido carregava seu nome como um peso e uma promessa, foi puxada para mais perto do trono. Não era ainda uma coroa compartilhada, mas um sinal. Quando a lepra finalmente consumisse o rei, não haveria vácuo. Jerusalém não seria deixada aos caprichos dos barões ambiciosos ou às garras de Reinaldo, cujo fanatismo era uma faca de 2 gumes. Balduíno, com a precisão de um ourives, começou a moldar os anos que lhe restavam. Seu reino, apesar das cruzadas e das batalhas, ainda era um lugar onde muçulmanos caminhavam pelas ruas de Jerusalém, onde mercadores sírios negociavam com francos e onde os ecos do Alcorão se misturavam aos cânticos latinos. Herdeiro de uma linhagem de reis que preferiam os pergaminhos às espadas, seu pai, Amalrico, e seu tio, Balduíno III, haviam sido homens de leis e letras tanto quanto de guerra. Ele governava com a cabeça, não apenas com o punho. Mas a doença não perdoa nem mesmo os reis. Cada dia era uma batalha contra o próprio corpo, cada decisão uma aposta contra o tempo. E Balduíno, que já enganara a morte uma vez em Montisarde, sabia que seu próximo erro poderia ser o último. Então, enquanto Saladino se reorganizava nas sombras e os barões murmuravam nos bastidores, o rei leproso fez o que sempre fizera, jogou. Não com a fúria cega de Reinaldo, nem com a hesitação de Felipe, mas com a frialdade de quem já vira o abismo e decidirá dançar em sua beira. Porque no fim das contas, Jerusalém não era feita de pedra e ouro, era feita de escolhas. E Balduíno ainda tinha algumas para fazer. Mas a vitória em Montisarde não era um feitiço que pudesse ser conjurado à vontade. Nos anos que se seguiram, Balduíno tentou, uma e outra vez, reproduzir aquele inverno de 1177, quando o destino pareceu sorrir para os francos. Mas o tempo não se repete e os homens, menos ainda.
A Batalha de Montizarde havia sido ganha, sim, mas a um custo que os cronistas preferiam omitir. Cada espada quebrada, cada cavaleiro caído, cada corpo deixado para os abutres era um golpe no já combalido exército cruzado. E em uma terra onde os reforços vinham de além-mar, atravessando tempestades e traições, a reposição de sangue e aço era lenta, quase agonizante. Os reis da Europa só se lembravam da Terra Santa quando o desastre batia à sua porta. A queda de Edessa, décadas antes, havia acendido a tocha da Segunda Cruzada. Mas quando as notícias que chegavam eram de vitórias, não de derrotas, os monarcas franceses, ingleses e germânicos voltavam-se para suas próprias guerras mesquinhas, seus feudos e suas intrigas de corte. Saladino, porém, não precisava de pregações nem de bulas papais para recrutar. Enquanto Balduíno via suas fileiras minguarem, o sultão podia convocar exércitos como quem abre as comportas de um rio, incessante e implacável. E foi assim que em 1179, após se recompor da humilhação em Montizarde, ele lançou sua vingança. O estupim foi uma incursão de Balduíno na Síria, na primavera daquele ano, um daqueles golpes audaciosos que o rei ainda se permitia, apesar da doença que lhe roía os ossos. A resposta de Saladino veio em junho, nas planícies poeirentas de Maraizum, perto de Sidom. Ali, o rei leproso e seus aliados, o mestre dos templários, Raimundo de Trípoli, conseguiram repelir o primeiro ataque muçulmano. Mas a vitória foi um engodo. Quando a força principal de Saladino irrompeu no campo, o que se seguiu não foi batalha, mas carnificina. Balduíno, desmontado, lutava para se erguer enquanto seus homens caíam ao redor como trigo sob a foice. Não conseguia mais montar sozinho, a lepra já lhe roubara essa dignidade. Teve de ser arrastado para fora do massacre, carregado nas costas de um cavaleiro, enquanto sua guarda pessoal abria caminho a golpes de espada através do cerco muçulmano. Outros não tiveram a mesma sorte. Centenas de cruzados jaziam mortos ou eram arrastados como troféus. Entre os prisioneiros, Odão de Saint-Amand, grão-mestre dos Templários, que morreria acorrentado no ano seguinte. Raimundo de Trípoli escapou por um fio. Maraizum não foi apenas uma derrota, foi um aviso. O pêndulo da guerra, que em Montizarde pareceu inclinar-se para os francos, agora oscilaria com força para o lado de Saladino. E o sultão não perdeu tempo. Enquanto os cruzados lambiam suas feridas, ele voltou seus olhos para Chastelen, a fortaleza que Balduíno mandara erguer no ano anterior, dominando a passagem de Jacobsford no Alto Jordão. Uma joia estratégica quase concluída, que cortava como uma lâmina as rotas entre a Galileia e a Síria. Saladino a queria destruída. Primeiro tentou subornar Balduíno para que parasse a construção. Quando o ouro não funcionou, recorreu ao fogo e ao aço. Em 23 de agosto, suas tropas cercaram a fortaleza. Uma semana depois, mineiros muçulmanos cavaram túneis sob os muros, atearam fogo às vigas de sustentação, e o castelo desabou sobre si mesmo como um gigante de pedra derrubado por um golpe traidor. Os sobreviventes foram massacrados ou capturados. Centenas de cruzados, agora prisioneiros, uma fortaleza reduzida a escombros que ainda hoje marcam o solo, 8 séculos depois. Até para Saladino, porém, a vitória teve seu preço. Uma peste irrompeu entre seus homens após a tomada de Chastelen, ceifando soldados como se o próprio Deus quisesse equilibrar a balança. Mas em Jerusalém o desastre era incontestável. As derrotas de Maraizum e Jacobsford não eram apenas reveses militares, eram rachaduras no próprio trono. E quando um reino sangra, os abutres circulam. Foi então que surgiu ele, Guy de Lusignan, um cavaleiro francês recém-chegado à Terra Santa, cujas ambições pareciam tão afiadas quanto sua espada. Alguns diziam que chegou em 1179, outros que já estava ali há mais tempo, à espera do momento certo. O certo é que quando as notícias das derrotas se espalharam, Guy e seus apoiadores encontraram ouvidos dispostos a escutá-los, especialmente os de Agnes de Cortenay, mãe de Balduíno, uma mulher que sabia como tecer alianças no tecido rasgado do poder. A proposta era simples mas explosiva. Casaram Guy com Sibila, irmã do rei e viúva de Guilherme Longa Espada. Um casamento arranjado à pressa em plena Semana Santa de 1180, com a bênção de um Balduíno que via, naqueles laços, uma tábua de salvação. Guilherme de Tyr, que não estava em Jerusalém para testemunhar, depois diria que a união foi uma jogada para conter Raimundo de Trípoli e Boemundo de Antioquia, que tramavam derrubar o rei. Verdade ou não, o fato é que Guy trouxe consigo não apenas uma espada, mas uma facção. Os Lusignan, que se tornariam um esteio ou uma faca nas costas do trono nos anos seguintes. Mas Balduíno não depositava suas esperanças apenas em Guy.
Enquanto o novo genro se instalava em Jerusalém, o rei enviava um de seus homens mais confiáveis, Jocelino de Cortena, seu primo, a Constantinopla. A missão: acalmar o imperador Manuel I, cuja desconfiança em relação às manobras diplomáticas de Jerusalém era tão densa quanto o incenso nas igrejas bizantinas e, acima de tudo, pedir ajuda. Mas o destino tem um senso de ironia cruel. Jocelino chegou tarde demais. Manuel morreu em setembro de 1180, deixando o império nas mãos de um menino de 11 anos, Aleixo II, e uma regência mais preocupada em sobreviver do que em salvar reinos distantes. Restava a Europa. Os templários, agora uma máquina de influência que se estendia até os salões de Paris e Londres, despacharam emissários. O Papa Alexandre III, alarmado, enviou cartas flamejantes aos monarcas, Felipe Augusto da França, Henrique II da Inglaterra. Mas as palavras, por mais ardentes, se esbarravam na indiferença. E quando Alexandre, em sua fúria, chegou a culpar Balduíno pelas derrotas, atribuindo-as à lepra do rei, como se a doença fosse um castigo divino pelos pecados de Jerusalém, ficou claro que mais do que espadas, o que faltava ao reino era tempo. E tempo para um homem com a carne apodrecendo nos ossos, é a moeda mais rara de todas. Mas se a Igreja de Roma virou as costas a Balduíno, se os reis da Europa responderam com promessas vazias às suas súplicas, foi justamente nesse vácuo de compaixão que Guilherme de Tiro ergueu sua pena como escudo. Não por acaso, o antigo preceptor do rei, testemunha ocular de sua agonia, começou a redigir sua crônica exatamente quando as palavras do Papa Alexandre III caíram como facas sobre a reputação de seu discípulo. Não era apenas uma defesa, era um ato de guerra. Enquanto os barões do Ocidente debatiam se a lepra de Balduíno era castigo ou maldição, Guilherme tecia, linha por linha, o retrato de um homem que, mesmo com a carne se desprendendo dos ossos, recusava-se a render o cetro. Um rei que aos olhos dos covardes era um espectro, aos olhos dos que lutavam ao seu lado, ainda era o leão de Jerusalém. E o leão, mesmo ferido, ainda rugia. Os anos que se seguiram a 1181 não foram de rendição, mas de uma resistência teimosa que confundiu até Saladino. Enquanto o Ocidente fechava os cofres, os senhores francos no Levante, divididos até então por ambições e rancores, foram obrigados a uma trégua forjada pelo desespero. Balduíno e Guido de Lusignan, aquele mesmo que um dia ambicionaria sua coroa, fecharam as feridas com Raymond de Trípoli, o homem que sonhara usurpar Jerusalém. A aliança era frágil como vidro, mas bastou para reunirem as hostes cristãs em Laodiceia, no sul da Galileia, em julho de 1182. E lá, sob o sol implacável, o rei leproso, cego e arrastado em uma liteira, comandou seus homens para uma vitória que ninguém esperava. A primeira rachadura no Muro de Derrotas desde 1179. Saladino, que já se via senhor em conteste da Terra Santa, sentiu o gosto amargo da dúvida. Não foi um milagre, foi estratégia. E sangue. Os meses seguintes provaram que a maré poderia virar. Com reforços magros, mas cruciais, cavaleiros teutos e italianos liderados pelo Duque Henrique de Linga, financiados pelos mercadores de Pisa, Balduíno e seus generais repeliram outro assalto a Deutz. Reinaldo de Chatillon, o lobo que nunca aprenderá a temer as consequências, retomou suas incursões contra as caravanas muçulmanas que cruzavam o Jordão e o Sinai. 5 naves cristãs, algo jamais visto, sulcaram o Mar Vermelho até o Golfo de Aqaba, saqueando rotas que iam do Iêmen às terras de Saladino. Em 1183, uma força ousada penetrou a Arábia até as portas de Medina. O deserto, que sempre fora muralha para os infiéis, tornou-se seu campo de batalha. 2 anos. Apenas 2 anos bastaram para que o que parecia ruína se transformasse em ressurgimento. Mas enquanto o reino ganhava fôlego, o corpo de Balduíno apodrecia. Guilherme de Tiro, que o vira saudável, descreve o declínio como uma traição lenta. Dia após dia, a lepra devorava suas extremidades, seu rosto. Os que o serviam não podiam olhar sem que o coração se partisse. A cegueira chegou primeiro, depois as úlceras que consumiram suas mãos e pés. Ele que outrora galopava à frente dos exércitos, agora dependia de braços alheios para se mover, mas recusou-se a abdicar. Mesmo quando os conselheiros sussurravam que um rei deformado era um rei sem autoridade, Balduíno respondia com atos, comparecia aos conselhos de Estado, ordenava a cobrança do quia generalis, um imposto desesperado de 1% sobre propriedades e 2% sobre rendas, planejava campanhas. Não havia máscara para esconder sua face desfigurada, nem cortinas para poupar os lordes do espetáculo de sua agonia. Eles viam, e sabiam que cada decisão tomada naquela sala era assinada com o sangue que escorria de suas chagas.
Até que em 1184, a morte se tornou tão presente que até os mais ambiciosos tiveram de reconhecê-la. Balduíno coroou seu sobrinho, o pequeno Balduíno, filho de Sibila e de seu primeiro marido, Guilherme de Montferrat, como corregente. Uma farsa necessária. O menino tinha 6 anos, o poder, na prática, escorria para as mãos de Sibila e de Guido de Lusignan, aquele mesmo que agora tratava o rei moribundo com um desdém que beirava a crueldade. Quando Balduíno, em um último suspiro de dignidade, ofereceu deixar Jerusalém nas mãos de Guido em troca de Tiro, onde o ar salgado do Mediterrâneo aliviava um pouco a dor de sua pele, o barão recusou. Tiro era sua. E um rei que já cheirava a túmulo não tinha direito a nada. A traição se multiplicou. Guido, em sua arrogância, quase perdeu o castelo de Queraque. Massacrou beduínos aliados em natividade, atiçando ódios que Balduíno passará anos tentando apaziguar. Enquanto isso, o rei, já um espectro, lançava seu último dado, uma embaixada secreta ao Ocidente não apenas para pedir ajuda, mas para garantir que sua sucessão não fosse decidida pelos lobos que o cercavam. Heráclio, patriarca de Jerusalém, Roger Desmoulins, grão-mestre dos Hospitalários, e Arnold de Torroja, mestre dos Templários, partiram com relíquias sagradas, as chaves de Jerusalém e do Santo Sepulcro, como moeda de troca por promessas. Visitariam cortes, beijariam anéis, ouviram juramentos solenes de reis que, mais uma vez, mentiram com sorrisos. Henry II da Inglaterra jurou vir. Não veio. Quando Heráclio voltou, em 1185, trouxe consigo apenas o eco de palavras vazias. Balduíno não viveu para ouvi-las. Morreu na primavera daquele ano, algumas semanas antes de completar 24 anos, antes que o sol de maio queimasse os campos de Jerusalém. Seu corpo, que resistira a Saladino, não resistira ao tempo. E quando o cronista Zardus de Cremona registrou, em maio, que seu sobrinho era agora o único rei, o que restou do leão de Jerusalém já era pó, e uma pergunta sem resposta. O que teria sido se o Ocidente tivesse chegado a tempo? Zardus de Cremona, autoridade religiosa e cronista que mais tarde pisaria ele próprio nas terras do Levante como parte da Quarta Cruzada, conheceu de perto os escombros daquilo que Balduíno IV tentará sustentar. Em seus escritos, elevou o jovem rei a um quase mito, um homem que, apesar da lepra devorando-lhe o corpo desde a adolescência, havia infligido a Saladino uma derrota retumbante em Montizarde, em 1177, e mantido os Estados Cruzados de joelhos, mas não quebrados. Seu túmulo, na igreja do Santo Sepulcro, aos pés do Calvário, repousa entre os de seu pai, Amalrico, e dos outros reis latinos que sonharam com um reino eterno em Jerusalém. Uma ironia cruel. O homem que resistira à espada de Saladino não resistira ao próprio sangue. Com sua morte, o trono coube a um menino de 8 anos, Balduíno V, cujo reinado seria tão efêmero quanto uma sombra ao entardecer. Incapaz de governar, o reino caiu nas mãos de Raimundo III de Trípoli, um regente cujo nome seria para sempre manchado por suspeitas. O pequeno rei morreu no outono seguinte, em 1186, em circunstâncias tão obscuras que os cronistas sussurraram veneno. Acusação que Raimundo levou consigo à cova, embora nunca tenha colhido os frutos do poder que diziam, ambicionava. Não foi ele quem herdou o trono, mas Sibila e seu marido, Gai de Lusignan, um homem cuja ascensão selou o destino de Jerusalém. Saladino não perdeu tempo. Os choques começaram ainda em 1186. Escalando até julho do ano seguinte, quando, nas planícies ardentes de Atim, o destino dos cruzados foi selado. Gai, capturado. Renaud de Chantillon, decapitado como um bandido comum. E Jerusalém, a cidade que Balduíno IV defenderá com unhas e dentes, caiu em outubro, após um cerco de apenas 2 semanas. Menos de um século depois de Godofredo de Bulhão ter tomado a cidade santa, o estandarte de Saladino hasteava-se sobre seus muros. O grito de socorro ecoou pela Europa. A Terceira Cruzada, a mais famosa de todas, arrastaria Ricardo Coração de Leão e Frederico Barba Ruiva para o Oriente. Mas mesmo com reis e imperadores em campo, Jerusalém permaneceu fora do alcance cristão. 40 anos depois, durante a Sexta Cruzada, a cidade seria brevemente recuperada, um suspiro antes do colapso final. Os Estados Cruzados, já esvaídos em sangue e ambição, ruíram em 1291 com a queda de Acre. 2 séculos de sonho terminavam em cinzas. Balduíno IV reinou em meio a uma tempestade perfeita, um adolescente leproso sem herdeiros, governando um reino à beira do abismo. E, no entanto, em Montizarde provou que a vontade poderia superar a carne. Seu reinado foi um fogo breve, mas intenso, o último clarão antes da noite.
Se o Ocidente tivesse ouvido seus apelos, se os exércitos tivessem marchado quando seu braço ainda podia brandir a espada, será que Jerusalém teria caído? Será que a história dos cruzados teria sido escrita com tinta, e não com sangue seco? O que resta de Balduíno IV não são apenas os ossos no Santo Sepulcro, mas uma pergunta que persiste, como o eco de um chifre de guerra nas colinas da Judéia. E se,